Paciência. Então, que peninha de galinha caipira? Bora lá. O exercício que eu falei, eu acho que ele está bem aqui, ó. Será que é esse? Deixa eu ver, eu acho que não está aqui. Não, não é esse. Rotações, princesa. Verifique se algum elemento do vetor se repete. Repetido. Também não é esse. Otimizando. Apagando elementos de forma eficiente. Acho que é esse. Apagando. Ah, pronto, é esse mesmo. Você tem uma lista de elementos. E depois... A primeira linha contém o inteiro representando a quantidade de pessoas na fila. A segunda linha contém inteiros representando os identificadores da pessoa na fila. Duas pessoas diferentes não possuem o mesmo identificador. Ok. Na terceira linha contém um inteiro representando a quantidade de pessoas que deixaram a fila, os que foram removidos. A quarta linha contém os inteiros representando os identificadores das pessoas que deixaram a fila. Traduzindo, 4 pessoas estavam na fila, 10, 9, 6 e 3, uma deixou a fila, o número 3. Como é que ficou a fila? 10, 9, 6. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, vamos tentar fazer esse código. Vamos primeiro fazer do jeito ruim. Do jeito ruim, como é? Primeiro eu tenho aumenta, 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 F11, eu tenho var, fila, size, o tamanho da fila é o inteiro, fmt.scan, mas ou português ou inglês, a riégua, tamanho do cara, não respeitei, a mesma variável, o cara misturou os dois, égua. Tamanho da fila. Aí agora a gente vai criar a nossa fila. A fila vai ser make de caixinha int. Tamanho da fila. Agora eu tenho que ler a minha fila. For i em range de tamanho da fila. Não é Python. fmt.scan de a fila na posição I. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para o tamanho dos que vão sair, né? Dos que vão sair. E os que vão sair, aí eu vou ler fmt.scan o tamanho dos que vão sair. E aí eu vou criar a lista de sair, make, meu cérebro ainda não se acostumou com a sintaxe, é estranho, né, quando você fica o tempo todo tendo que pensar no que é que vai escrever, sair, e aí eu vou ler, para ir em range de tamanho do sair, fmt.scan, endereço de sair na posição. Pergunta. Não sei como foi que vocês aprenderam, mas vocês acham que é melhor criar logo as variáveis todas juntas, tamanho fila, tamanho sair, e criar logo as variáveis todas juntinhas, de uma vez só lá em cima, e depois você usa? O que vocês acham? No caso do for, é melhor separar, porque ele fica reclamando das variáveis que você usa e não usa. Aí nesse caso é melhor criar já quando você vai usar. E aí, o que vocês aprenderam aí? Vocês já estão no terceiro semestre. Cria primeiro e usa depois, ou cria só na rabeira, no fim do fim, quando for necessário? Pois é. O voo reclama, então acho melhor usar. Aqui ele não reclama, eu estou usando, por exemplo,
não faria muita diferença se eu criasse aqui ou aqui. Mas em termos de boas práticas de programação, a ideia é que as variáveis elas durem o menor escopo possível, ou seja, ela só exista a partir de quando ela é necessária existir e depois ela não exista mais, ok? Então você sabe, por exemplo, que não tem como você estar usando essa variável antes, porque ela foi criada aqui. Tá? Então a ideia, que no C a gente tinha aquele modelo de programação, principalmente C99, que não permitia criar variável dentro do for, aí você já criava um trambolharal de bilhões de variáveis lá no começo. I, J, P, K, C, D, tamanho, size e resposta. Bufo, tudo lá na primeira linha. E aí depois saiu utilizando. Não. A ideia em linguagens modernas é a variável dura só o tempo que ela precisar durar e o menor tempo possível. O que a gente vai fazer agora? Antes de fazer o algoritmo, vê se você leu direito, filho. Fila e fmt.println sair. Será que eu li? Tá lido certo? Sim, está ali certo. Essa é a fila. Esses são os caras que tem que sair. Beleza. Bora pro algoritmo ruim. Como é o ruim aqui que a gente fez? O algoritmo ruim. Para cada... o ruim. Para cada índice e valor... Não, porque se eu quero dar o delete, na hora que se eu fizer o algoritmo ruim, na hora que eu estiver na posição 5, que eu deletar o elemento que está na posição 5, eu posso avançar para a posição 6? Bora lá, estou removendo os caras da fila na marra, chamando o delete mesmo. Se eu estou no índice 5 e eu descubro que esse cara tem que sair, eu posso remover ele e ir para o índice 6? Não, porque na hora que eu removo o cara da posição 5, ele volta. Então eu só posso andar para o próximo elemento se eu não tiver removido ninguém nessa posição, concorda? Concorda. Então é muito difícil fazer do jeito errado, mas a gente vai conseguir. Bora lá. Então eu tenho um índice que vai começar com 0. Eu vou andando enquanto eu não sair da fila. Então, enquanto I for menor do que o tamanho da fila, beleza. Lembra que o... maldito 10 pontos! Enquanto... É o Python, maldito Python na minha vida. Bora. Isso daqui é um while, tá certo? Enquanto eu ainda estiver dentro da fila, o que é que eu vou fazer? Agora eu tenho que saber se esse elemento que está na posição I está marcado para sair da fila. Aí eu vou ter que varrer a fila dos caras que vão sair. Eu poderia fazer um for dentro do outro agora, mas eu não vou fazer não. Eu vou fazer só uma busca mesmo, usando um método padrão da biblioteca. Toda biblioteca vai ter esses métodos padrões de buscar, saber se tem ou se não tem, vai existir, tá? Vocês não precisam refazer. No caso, eles estão aqui na biblioteca slices. Então, slices. Acho que é contains. Pronto. Aqui eu posso perguntar se dentro de um vetor tem um valor. Será que dentro da fila sair existe o fila na posição I? Então, o que é que eu estou fazendo? Primeiro, eu comecei aqui, né? Aí eu estou começando. Esse elemento da posição I, será que ele está aqui no sair? Esse contains vai varrer o sair inteiro procurando por esse valor e vai me retornar o quê? Um booleano. Se existir, se esse cara tem que sair da fila, como é que eu removo o cara da fila? Slices.
delete, que seria a mesma coisa lá do delete do vector, do delete dos outros. É literalmente arrancar esse cara e puxar de volta. Eu vou deletar de sair, deletar é da fila. Da fila eu vou deletar a posição I. Da posição I, remove os elementos de I até J. Ele inclui o J ou não? Não, não inclui o J. Então, de I até I mais 1. Então, eu vou remover só um elemento, delete. Por que reclamos? Ah, está dizendo que eu não estou usando para nada. Só que isso daqui vai alterar a fila, né? Pode alterar a fila. É a mesma coisa do append, tá? O delete me retorna uma nova lista. Mesma coisa do append. Só que agora, ao invés de adicionar, eu estou removendo. Eu estou dizendo, ei, vai nessa fila e remove um elemento na posição I. Ok, qual é o custo disso daqui? Ah, sim, não terminei não. Se eu conseguir remover o AND, removi o cara da posição 5, eu vou para o próximo elemento, sim ou não? Não. Porque na hora que eu removo o cara da posição 5, eu tenho que continuar olhando a posição 5, porque na hora que eu removi, a fila voltou. E pode ser que esse cara que acabou de voltar para essa posição tenha que sair também, né? Então, eu só vou andar se eu não remover ninguém. Se eu não remover ninguém, e mais 1. Beleza. E agora vamos lá imprimir fmt.println de fila. Ah, eu deixei aqui. Tá certo. Tem que ser sem o parênteses. Ah, sem o parênteses, né? Mesma catrevagem que a gente fez. Hoje eu vou fazer diferente, ó. Como muitas e muitas e muitas vezes vocês vão ter que formatar vetor de saída, é melhor já treinar e ficar aqui no automático um algoritmo de join. Join é o termo que a gente usa quando a gente tem vários elementos e quer imprimir eles juntos, com algum separador, seja espaço, seja vírgula, seja qualquer coisa. Então, treine isso daqui, porque a gente vai usar isso em quase todo canto, tá? Então, o meu join, minha função join, vai pegar uma lista. Vou começar aqui com a lista de inteiros, tá? Como é que faz? Uma lista de inteiros e eu vou usar um separador, tá certo? Um separador que vai ser um string. E isso aqui vai me retornar uma string. O que é que eu quero? Usar isso daqui na minha lista e ter o meu texto do jeito que eu quiser. Por exemplo, se eu quisesse os elementos separados por espaço, seria um join de fila, separa tudo por espaço. Se eu quisesse separado por vírgula espaço, vírgula espaço. Então, o que eu quisesse o separador, ele usar o separador, tá? Isso daqui tem nas outras linguagens. Aqui tem, mas só tem para vetor de string, aí é meio inútil, tá? Vetor de string. Então, bora lá. Vamos para a ideia básica. Se você tem um negocinho assim, ó, 5, 4, 6, 8, 9. Se você prestar atenção, você tem vírgula antes de todo mundo, menos antes do primeiro elemento. Então, vamos fazer aqui, ó. Saída recebe um texto vazio e para índice valor em slice, se eu tiver com o primeiro elemento, se eu não tiver com o meu primeiro elemento, eu vou colocar o separador. Ou seja, nos elementos 1, 2, 3 e 4. Em todos eles eu vou colocar o separador menos antes do primeiro elemento. E aí depois eu vou falar o quê? Saída mais... Ué, eu tenho um inteiro, né? Como é que eu faço para jogar esse inteiro dentro do texto? Que eu não consigo fazer mais slice mais V, né? V é um inteiro, saída é um texto. Você pode, eu não sei se foi com vocês ou com a outra turma,
eu posso transformar ele em texto, né? S, foi ontem que a gente viu? Sprint, né? Transforma este breguesso aqui em texto. E aqui tem um range. E aí no final eu vou retornar saída. Aqui a saída não foi criada. Ó, 2 pontos maluquinhos aqui, ó. Ó, para todos eles eu boto ponto e vírgula, menos para o primeiro, isso antes. E depois eu pego o elemento e jogo no texto, convertendo ele para texto. Então aqui vai ficar no automático já, porque você vai precisar disso em milhões de oportunidades. Porque você vai querer imprimir e formatadinho do seu jeito. Ah, é com chaves, é com parênteses, é sem parênteses e tal. Tá? Tá, então vamos aqui. Ok. Se eu estou gravando? Sim. Não sei. Senta. Bora lá, ver aqui. É porque aquela primeira versão que eu mandei semana passada, ele estava bugado, não estava carregando os todos. Então, se quiser baixar todos os testes, é só atualizar, né? E aí vem aqui e aperta B para baixar a atividade. Ou então aperta C e vem aqui em baixar. E ele vai baixar os testes de novo. Ele não sobrescreve os códigos, tá? Eu achei que tinha atualizado. Ó, mas aqui tá vendo que só tem a vírgula de diferente, né? Então é só vir aqui e ao invés de vírgula, coloca espaço. Ah, mas toda vez que eu fizer um código diferente, eu vou, se for para inteiro é de um jeito, string é de outro. Não. Você pode dizer, ó, o meu join vai funcionar para uma coisa que é qualquer coisa. E a minha lista é de qualquer coisa. Pronto, agora você tem uma função que funciona para qualquer coisa. Por quê? Porque o sprintf entende essa coisa e sabe gerar o texto dela. Então isso funciona desde um struct para um inteiro, para um float, para qualquer coisa. Então isso aqui é a forma de fazer um genérico aqui. Não, é template. Código funcionou? Cadê? Nem sei se funcionou. Ué? É o barra-N. Barra-N. Não. Precisa do espaço. Precisa do espaço no espanhol. Por quê? Acho que era para facilitar. Olha que coisa vergonhosa. Aí lá se vai nem precisar daquele código. Mano. Nem precisava daquele código. Mas é bom que já fica para a vida eterna. Já fica para a vida eterna. Valeu. Ai. Só que a gente já viu qual é o custo disso. Você não está vendo laços, mas as coisas têm custos. Isso daqui, oi. Você pode explicar a função join de vez? Tá, essa daqui, tá. Com todas as, vocês vão se acostumar, tá? Toda vez que eu vou falar de alguma coisa, eu vou usar várias outras linguagens como referência para vocês entenderem que não é a função, é o conceito. E o conceito é implementado em todo canto, tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou aqui em Python, vamos entender o que é que ele faz. E eu tenho uma lista de coisas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, certo? Você tem a lista. Se você quisesse juntar isso em Python, seria assim. Eu digo qual vai ser o delimitador, no caso aqui vai ser tracinho, e a partir do delimitador eu vou chamar a função join. Estou dando um exemplo de Python. Qual é a ideia? Eu tenho uma lista de elementos e um delimitador. Eu quero gerar um texto a partir disso. Ou não. Porque aqui ele só aceita strings. Mas peraí, a gente resolve. X para cada X na lista. O que é que eu estou fazendo de errado? Perdão. Calma aí. Trocar de linguagem antes. Eu quero string. Pronto.
O importante é o conceito que tem por trás. Eu tenho um operador que pega uma lista de elementos e me gera um string com todos esses elementos separados por delimitador. Essa é a sintaxe no Python. Se você tivesse em Go, isso funcionaria, mas eu teria que os meus elementos teriam que ser todos string. Por exemplo, se eu tenho nomes é uma lista de Davi, Ana, Bia e Clara. Pronto. Davi, Ana, Bia e Clara. Se eu quisesse juntar todas essas coisas usando um separador, ele existe. O código seria fmt.println da biblioteca strings, eu tenho um método, olha a carinha dele aqui, olha o métodozinho join aparecendo, tá vendo? O que é que ele faz? Pega todos os elementos e junta eles utilizando um separador e ele me devolve uma nova string. Então eu poderia dizer que eu vou juntar todos os nomes utilizando dois pontos. Print fmt.println. Então se eu rodar aqui o meu código, com o meu código, o que é que eu vou ter, ó? Davi, Ana, Bia, Clara. Beleza? Então a gente entende que tem o conceito. O conceito é, existe uma função join. O que seria o reverso da função join? Eu tenho uma lista de elementos com um delimitador, eu pego os elementos e quebro os meus elementos em pedaços. Isso seria o equivalente a um split. O split é a reversão do join. Então, se eu tenho este breguessa aqui, e eu quisesse quebrar, eu daria um split. Quebra utilizando a setinha. O que foi que ele fez? Retornou para mim uma lista de elementos. Tudo bem? As linguagens, todas elas já têm implementações disso. Mas essas implementações, às vezes, têm restrições. Uma das restrições do Go é que ele só funciona com listas de texto. O Python tem a mesma limitação, mas o Python tem, por exemplo, uma coisa aqui que a gente chama de list comprehension, que é uma forma de fazer um for meio doido aqui socado dentro de uma lista. Como no Go não tem, você teria que fazer tudo manual. Pega a tua lista de inteiros, cria uma lista de texto, popula a tua lista de texto com a tua lista de inteiros e só depois você consegue usar o join. Então, o que foi que eu disse? É muito mais fácil já criar o nosso join, que já converte e funciona para qualquer coisa. Então, o que é que ele faz? Aqui, no caso, eu fiz para inteiros, ó. Faz o quê? Cria uma string que vai ser a saída. Percorro todos os meus elementos. Se eu tiver no primeiro elemento, como eu estou no começo, eu não coloco o delimitador, porque o delimitador não está antes do primeiro elemento. Vou colocar depois dos elementos. Aí eu pego o meu elemento, converto ele para texto e coloco ele dentro da saída. Ou seja, eu estou montando a minha saída. E no final eu posso devolver a minha saída. Java tem isso? Tem. Vocês nunca usaram? Não, mas tem. Você pega o seu vetor, mais ou menos assim, tá? Em Java. Você tem lá o array list lá de contatos. Aí você quer imprimir os contatos separados por linha. A primeira coisa que você faz é pegar a tua lista e transformar num fluxo. Ou seja, agora a tua lista pode ser percorrida. Aí depois do fluxo, meu Deus, você usa um collector, e aí depois do collector você cria um join. É um negócio bem macabro mesmo. Mas tem, né? Com o Copilot isso é bem facinho. Você diga assim, use o string collect, vai ser bem facinho. Tá bom? Entenderam o que é que o join faz? Se você entender, ele é só um for. Ele é só um for. Professor, isso daí é muito difícil, tem um jeito fácil. Ué, cria a tua string de
Cria o teu vetor de saída. Textos. Textos é uma lista de caixinha de textos do mesmo tamanho do teu slice original. Aí para cada elemento do teu slice original, tu vai converter ele tu vai converter ele e jogar aqui. Textos recebe append de textos v fmt.sprint sprint de v. E no final você vai fazer strings.join de textos. E o separador que eu quero. Ou seja, tudo isso daqui, porque ele não trabalha diretamente com o vetor de qualquer coisa. Ele só trabalha juntando textos. Por quê? Porque é a ideia da tipagem forte. Ele nunca vai converter para você sem que você explicitamente saiba o que está fazendo. Tudo bem? Então, ou assim, ou do outro jeito. De alguma forma vocês vão ter que aprender o join, porque acaba sendo muito útil em todos os exercícios. Blim, blim, blim. E o último passo que eu fiz foi, esse slice é de inteiros, tá vendo? Então, nesse código aqui, só funciona se eu passar uma lista de inteiros. Vocês não usaram generics em Java e nunca fizeram templates em C++. Mas existe uma coisa aqui chamada programação genérica, né? Ou metaprogramação, que é quando você programa independente do tipo. Uma forma bem fácil de fazer isso em Go é dizer, usa um tipo que pode ser qualquer coisa, e esse slice pode ser um slice de qualquer coisa. Você acabou de transformar uma função que só funcionava para int para uma função que funciona para qualquer coisa. Estou cansado já, e vocês? Bora. Vamos começar a aula. Eu estava só explicando o conceito. Eu vou começar agora. Bora. Assim, é que nem a Dilma falando, né? Como eu nem sabia qual aula que eu ia dar, não tinha meta. Como a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Bora lá, o que eu estou fazendo aqui? Beleza. Ah, sim, eu já fiz do jeito certo? Já não, né? Não, só fez do jeito Fez do jeito errado. Como é o jeito certo que vocês pensaram? O mapa. Tudo bem, mas o mapa para quê? O mapa para guardar o quê? A aplicação esse mapa ficou meio confuso, mas qual certeza que eu estou usando? Certo. Olhar o maior de todas as pessoas e olhar se é bonito ou não, se não guarda em outro. E aí depois existe esse. Tá, beleza? Então vamos por pedaços, que nem o açougueiro. O vetor original, ele tem repetição? O vetor a fila? Não repetição. Faz sentido eu botar ela dentro do mapa? Sim. Faz, mas a ordem dos elementos é importante? Sim. Então eu posso embaralhar a ordem dos elementos? Não. Então eu não posso botar ele no mapa. A ordem que os elementos estão na fila tem que ser mantida. Então eu tenho que ler esse negócio como uma fila. Tudo bem? Tem que ser lido como uma fila. Ok. Vamos lá. As pessoas que vão sair, a ordem é importante? Eu recebi uma lista com todas as pessoas que têm que sair. A ordem das pessoas nessa lista é importante? Não. O que eu preciso saber? Se a pessoa está ou não está na fila. Ok. Então eu já resolvi um passo eu resolvi, que é o quê? Saber se a pessoa deve ou não deve sair da minha fila. Então eu vou popular a fila
ao invés de popular ela com a fila das pessoas que tem que sair como uma lista, eu vou popular como um conjunto. E agora como é que eu resolvo o problema de remover? Como é que eu resolvo o problema de remover? Adicionando em outra lista. Remover do meio de uma lista é custoso. Pessoal, eu sei que o termo slice é um termo muito do Go. Então, mas eu vou usar o termo slice, porque a gente não está usando vector. Se eu tivesse em C++, eu usaria vector, em Java eu usaria uma array list, mas aqui eu vou usar slice. Todo mundo já entendeu. É porque slice me dá a ideia de uma fatia, eu não me acostumo com isso, não. É feio, eu fico pensando naquele bonequinho que ficava cortando as coisas. Não tinha um joguinho de um bonequinho que você passava o mouse assim? Fruit Ninja, exato. Toda vez que eu olho pro slice, eu lembro do bonequinho com a faca. Tudo bem, mas vamos pensar na faquinha. Vou usar o termo, que é o que a gente tem, né? Ou seria um slice ou um vector. Então, inserir ou remover do final de um slice, qual é a complexidade? Qual é o custo? Inserir ou remover do final. Do final. Se você for do final, você não vai ver nada. O slice é contínuo? É. Bora lá. Às vezes, como uma pergunta é muito fácil, tem uma pegadinha aí, só pode. Ele vai fazer uma pergunta besta dessa com a resposta óbvia. Vamos lá. Eita pleura, meu mouse aqui dizendo. Vamos lá. Você tem aqui 3 elementos. Você tem aqui 1000 elementos. 1000 elementos. Você quer inserir, porque eu sem querer apertar o botão do meio, aí ele muda aqui a resolução. 1000 elementos. Você quer inserir aqui nessa posição, qual é o custo? 1. Você tem que mexer com alguém? Não. Mas se você estourar o vetor, é um caso excepcional. Certo? Então, de forma geral, inserir e remover do fim, como acessar um elemento do meio, é tempo constante. Eu dou um salto para a posição e faço o que eu tenho que fazer. Ok? Então, criar uma nova lista e popular essa nova lista, não tem custo. Eu teria que percorrer a lista original, dei N passos, populando uma nova lista, dei N passos, mas ainda é ordem de N, porque eu fiz N passos percorrendo a de cima e N passos inserindo na de baixo. 2N. Só que a gente ignora esse 2, ou seja, é ordem de N. Então, a gente poderia pensar assim, ó. Aqui são as filas, beleza? E aqui são os elementos que vão sair. Eu não preciso do tamanho, isso daqui a gente pode ignorar. Não, mas eu preciso para fazer o laço, né? Aqui, ao invés de criar assim, eu vou criar como um mapa. É um mapa de quê? O que é que eu vou inserir na fila? Inteiros. Quando você quer dizer, aqui eu preciso botar alguma coisa. Ontem a gente utilizou booleano, não foi? Só que vocês viram que esse valor a gente não usa para nada, na verdade é um conjunto. A forma de dizer isso no Go é dizer, olha, é uma struct vazia, é algo inútil, ignora. Não usa, né? Economiza memória, eu não vou utilizar isso daqui. A gente chama isso aqui de struct vazia, eu não preciso dessa informação. Agora eu tenho que inserir os dados aqui, né? Então, eu preciso ler a informação, para isso eu vou ter precisado da variável temporária, var temp, que é um inteiro, e eu vou precisar do fmt ponto scan endereço de temp, e agora eu vou inserir na minha estrutura. Como é que eu faço isso? Sair na posição temp. Recebe, não tem nada para inserir, struct vazio. Como é que faz isso? São 2 chaves. Esse é o tipo
e isso constrói o tipo. São duas chaves. É feio mesmo. Eu não consigo tirar o i daqui, ó, lembra? Ele é obrigado a estar aqui para eu fazer esse for tantas vezes. A solução seria fazer um for normal ou dizer, ignora. Só para não fazer aquele for velho normal de guerra aqui. Tudo bem, pronto. Li e populei. Bora agora para... Preciso de um vetor de saída. Vou fazer assim, os que sobraram, né? A sobra. A sobra é uma lista de que tamanho? Uma lista de inteiros. De que tamanho? Na pior das hipóteses, ele vai ter o mesmo tamanho da lista original, não é verdade? Da fila. Eu chamei de fila, foi? Foi. Na pior das hipóteses, ele vai ter esse tamanho, se eu não remover ninguém. E isso daqui me garante que eu não vou ter que ficar fazendo realocação no meio, tá? Então agora o que é que eu preciso? Percorrer todos os meus elementos. Bora lá. Para cada elemento da minha lista, da minha fila original, como é que eu sei se esse elemento tem que sair? Eu faço uma pergunta. Ignoro o valor que está sendo guardado dentro do mapa, porque o valor não é importante, eu quero saber só a chave. Será que eu encontrei esse cara dentro do meu mapa? O meu mapa se chama sair, e eu estou procurando ele na chave elemento. Se eu encontrei esse cara dentro do mapa das pessoas que tem que sair, então eu não coloco ele na lista de saída. Ou seja, se eu não encontrei esse cara na lista das pessoas que tem que sair, eu boto ele na lista de saída. Saída recebe append de saída e qual o valor? Elemento. Não é saída. Eu vou escrever como sobra, né? Saída, sobra. Tudo bem, tudo bem. Ok, aí no final eu posso imprimir quem? Sobra. Ficou melhor o código? Então vamos ver aqui. Qual é o meu custo aqui? Para fazer isso, nenhum. Para percorrer aqui eu tenho N. Para verificar se ele existe ou não existe, tempo constante, a gente diz que é O de 1. Não é porque você vai fazer uma ação. Você vai ter que calcular o hash, olhar dentro da tabela, resolver o problema da colisão, mas isso não depende do tamanho da lista. O de 1. E aqui você vai adicionar no final da lista. Qual é o custo para adicionar no final de uma lista? 1 também. N vezes 1 vezes 1, N. Então a gente saiu de N ao cubo para o algoritmo de ordem de N. Então se aquele ali consegue rodar até uma instância de 1000 elementos, esse aqui vai conseguir rodar até 1 bilhão de elementos. Ok? 1000 vezes 1000 vezes 1000, 1000, milhão, bilhão. Se o teu poder de processamento, assim, né, seria 1 bilhão, você consegue rodar até 1000 elementos na primeira instância, aí você consegue rodar 1 bilhão de elementos nesse último algoritmo. Isso é estrutura de dados. E PAA, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos ver se roda, né? Oi. Tem alguma forma da gente saber quanto tempo demorou para execução? Sim! Se vocês quiserem saber o tempo, bora, é bom fazer o cálculo do tempo, bora aí. As instâncias são muito insignificantes, talvez não dê muita diferença, mas, bora lá. Dentro do teu repositório, tem uma pasta chamada Database. Dentro de Database tem todos os exercícios que você baixou. No caso aqui a gente está no exercício chamado o quê? Buscas, né? Buscas. Aqui no exercício buscas, deixa eu ver se esse é meu código. Não. Não é buscas, como é o nome aqui? Casais, apagando. Apagando. Bate, draft.
Tá aqui. Tá aqui nosso código. Então você pode fazer assim, ó. Você pode usar um aplicativo do Bash, que é o Time. O Time te diz o tempo que você levou para executar algum comando. Então eu poderia dizer, ó, o comando que eu quero executar, por exemplo, se eu fosse executar manualmente, seria só rodar o código. Seria um go run draft.go. Isso daqui vai compilar e vai rodar o código. Só que você não está recebendo os casos de teste, você teria que fazer via manipular de alguma outra forma. Você também tem como rodar o teste do TKO via interface. Você tem duas formas. O run, que vai abrir aquela interface visual, draft.go, e aqui os casos de teste. Ó, abriu o visualzinho. Ou você pode fazer via terminal, que é o teste. Se desse erro, aí ele mostraria lá no diff. Por exemplo, vou forçar um errinho aqui, tá? Tá vendo aqui? Mesmo diffzinho, só que agora não é mais interativo. Aí você tem os manipuladores aqui. Então, como é que a gente pode fazer para testar? Eu vou tirar aqui só para ele voltar a funcionar. Já que a gente tem um código que roda os casos de teste sem ser via interface gráfica, a gente pode passar isso daqui para a função time. A função time vai rodar isso daqui dentro de um container dela, e quando o processo terminar, ele vai saber o tempo total que levou. Então aqui eu levei 1,78 segundos. Vamos voltar. Ih, eu nem tenho outro código, né? Vamos aqui no Ctrl Z de guerra aqui. Bim, bibirim, bibirim. Ah! É aqui? É aqui? Talvez. Bora. As instâncias são muito pequenininhas, talvez não dê muita diferença não. Ó, instância pequenininha. Se rodar de novo vai dar igual. Mas se a gente tivesse uma instância grande, 1000 elementos, aí nem ia terminar isso daqui. Não, é insignificante, nem ia dar diferença. Se eu tivesse uma instância grande, vocês vão ter umas atividades que só vão rodar se vocês fizerem um código otimizado. Senão, não roda. Não roda nem a pau, não roda nem a pau. Estou cansado, mas bora. O que é que vocês vão fazer para a semana que vem? Não sei. Não sei. Bora aqui. Ah! Sei. Vixe, chega a dar estralar na gravação. Plim. Bora lá. Vocês têm um monte de... Vamos fazer atividade de vetor. Atividade de vetor para ficar creme crack. Creme crack total. Crocante. TKO OpenED. Isso. Já que vocês estão creme crack aí nos conjuntos, bora fazer manipulação em especiais, que é só algoritmo de vetores. Vocês fizeram os estressados? Até o 3. Vocês fizeram os 3 estressados já? Não, eu não lembro. Ó, por exemplo, aqui, ó. O professor passou os estressados em PO? Não. Não. Aqui Ah, vocês fizeram por causa do monitoria, né? Ó. Aqui, retorne uma lista. Bababam. Retorne uma lista ordenada. Uma lista ordenada por nível de estresse. Faça uma versão que retorne uma lista invertida. Retorne uma lista com os elementos sem repetição. Ó, aqui é o Barwell, né? A lista com... Ah, isso aqui é muito fácil. Eu vou nem passar isso, não. Não. Pois tá bom, vou passar. Então é manipulação e também tem os especiais, deixa eu ver. Só pra gente aquecer, ficar aqui com creme crack total. Aí no caso não precisa fazer apagando. Hã? Não precisa fazer apagando. Não precisa fazer o quê? Apagando, a questão apagando. Precisa, porque tudo que a gente faz em sala, vocês têm que fazer em casa. Apagando é obrigatória.
Mas é quanto a gente pontuou, já que a gente viu essa evolução. Não, vocês fizeram comigo, né? Então, se vocês conseguirem refazer sozinhos, como é a primeira vez que vocês estão fazendo, vocês podem marcar o Szinho lá. Ah, eu mostrei o Szinho para vocês ou não? Cara, eu tô ficando velho. Bora lá. Ah, Riego, eu fiz hoje de manhã. Ó, para incentivar que vocês tentem fazer sozinhos, ao invés de esperar a resolução e só depois tentar fazer, tem uma classificação lá que os meninos deram a sugestão, que é essa daqui, ó. Você terminou a atividade, aí você vem aqui no P de pontuar ou então no backspace. E aí você tem, como a gente passou em todos os testes, automaticamente ele vai dar o último. E aqui como foi feito, você vai ser o não feito, e aqui tem a classificação, peguei o código pronto, fiz seguindo a aula. Se você fez comigo, você já pode marcar o C, ok? Aí se você foi fazer sozinho e refez, mas não foi nem a pau e você precisou ficar consultando o algoritmo, aí você marca aqui. Se você fez assim, ou refez sozinho, sem constar o algoritmo, você marca aqui. E se você fez de primeira, sem ficar pescando, aí isso é nível S. E aí isso daqui te dá 100% de 110% de atividade. Aí no caso desse, eu fiz de primeira, independente de quantidade de teste. Independente. Não, aí você vai fazendo até. Cadê aqui? Vou pegar aqui, ó. Oi. Até 110. Oi. Não, agora vamos separar o que é consulta e o que não é consulta. Tudo bem? Por exemplo, se você não entendeu o algoritmo e precisa rever o algoritmo, ou copiar, ou olhar o código de alguém, ou pedir para o chat GPT te mostrar o código, se você não consegue resolver o problema, isso é considerado consulta. Mas a gente está aprendendo uma linguagem nova. Então, tem muitas coisas que você não sabe fazer. Eu não sei ordenar em Go. Eu não vou escrever um algoritmo de ordenação. Então, eu vou perguntar, como é que eu ordeno um vetor? Ele vai me dizer como é que eu ordeno um vetor e eu aplico isso. Isso não é considerado consulta. Entendeu? Vamos só fazer a diferenciação das coisas. Ok? Porque, vamos lá, o nosso objetivo aqui não é aprender linguagem, é aprender algoritmo. Então, o tempo todo vocês estão pesquisando porque vocês não sabem como fazer na linguagem. Como é que eu converto esse negócio aqui para tal coisa? Eu não sei. Eu tenho que pesquisar. Faz parte do processo de pesquisar. Então, isso não é considerado pesquisa de resolução do problema. Vocês podem atualizar tantas quantas vezes vocês quiserem. Mas, por exemplo, você não fez, aí você veio aqui, me viu fazendo em sala, uma atividade que era para vocês terem feito para casa, você já viu a resolução, já viu o algoritmo, você não consegue mais o S, o máximo que você consegue é o A, tá certo? Porque você está... Problema seu, entendeu? Problema seu, mas entenda. Não, mas vamos lá. Entenda, tem muitas atividades que vão ser feitas, eu adoto um modelo de aprendizado baseado em problema. Então, eu só ensino uma técnica ou uma tecnologia se for para resolver algo. Porque senão não faz sentido nenhum ensinar uma coisa super legal. Para que serve mesmo? Eu vou usar isso quando? Não funciona. Então, a gente vai resolver algumas atividades em sala. Então, tudo bem, você refaz a atividade e você consegue A nela. Mas, quando é a atividade que você recebe para casa para fazer, aí você tem chance de fazer sozinho, queimar a cabeça, queimar miolo e chegar lá a 110%. Então, com manipulações especiais, a gente pode conseguir o S. Pode conseguir 110%. Não apagando não, que a gente já fez em sala. Como já fizemos em sala, você já viu o algoritmo, já entende como é que faz, você pode... Entenda, se você fez o código comigo, você pode marcar C. Fiz o código seguindo na aula. Se você chegar em casa e quiser apagar o código e fazer de novo, aí você sobe para A. Entendeu? Por exemplo,
Oi. Você resolveu uma questão antes do senhor, pode marcar o S também. Pode. Professor, eu resolvi antes do senhor. Eu quero... Mas entenda, peraí. Vamos só explicar aqui. A disciplina, ela não é dimensionada para ser difícil. Então, a gente sempre tem muita margem na disciplina de exercícios extras, atividades opcionais. Então, é muito realizável você conseguir 130% só fazendo as atividades. Por quê? Porque tem redundância. Tem atividade que você pode, na atividade não gosta. Por exemplo, atividade que envolve matemática. Tem uma lá que é sobre, não sei se vocês já viram notação polonesa. Tem gente que adora fazer essa atividade, eu acho horrível. Você pega aquela notação matemática e inverte para notação polonesa. Eu não gosto, eu não queria... Se eu tivesse a opção, eu não faria essa atividade. Ia fazer uma dos caminhões que tem que procurar o melhor posto para abastecer, porque na minha cabeça é mais divertido. Então, existe redundância para você não precisar fazer tudo, não precisar refazer as atividades que eu fiz e fazer outras coisas e mesmo assim conseguir 100%. Entendido aí? Professor, não gostei dessa atividade, ou então não estou a fim de refazer, eu vou logo fazer as outras. Então, eu vou ficar aqui no C, como eu entendi tudo, e eu acho que eu consigo refazer sozinho, eu estou aqui com 80% e provavelmente eu vou chegar em 100% da disciplina no final, porque tem muita redundância. Entenderam? A ideia de colocar o S aqui é só para dar algum nível de incentivo para as pessoas que gostam do desafio. Eu vou tentar fazer sozinho antes de me dizerem como é que faz com as coisas que eu aprendi. Quebrar a cabeça. Quando vocês tentaram fazer as do aquecimento, teve muita coisa que vocês tinham que quebrar a cabeça, porque, entenda, você não sabia a melhor forma de fazer, sim ou não? Sim, aí eu mostro, era só isso. Tu fez mesmo em 8 linhas, eu precisei de 70, entendeu? E é porque Go é extremamente verboso. Se você está em outra linguagem, você mete um map, filter e um collect e pronto. Em uma linha você acaba o código todinho. Oi. Vamos tentar saber se você pesquisar, por exemplo, inteligência artificial com apoio. Na questão da múmia, eu entendi assim e eu tinha que deslogar alguns itens. Aí eu pedi só para o chat desenvolver, mas eu consegui entender o que eu marquei. Eu não marquei isso, marquei como B, mas a competência eu marquei como 100. Tudo bem? Aí ele vai chegar... Isso daqui não é a nota que vai para o boletim, tá? A métrica do boletim é outra. Essa daqui é só uma forma fácil de fazer a conta. Como é que a conta é feita aqui? Primeiro eu pego o total, a porcentagem total, vale 10. E depois eu multiplico pela soma desses dois aqui, só para a conta ficar fácil. Então, quando isso daqui... aqui vale 6 e aqui vale até 5. Então, se eu não fiz nada aqui, vai ter 0 e 0. Ou seja, se você entregou o código todo, mas nem fiz e nem sabe fazer, não vale de nada o código que você entregou, concorda? Ok? Então, assim, eu vou dar um pouquinho mais de pontuação para o último, porque a ideia é essa. Mas porque, assim, mesmo que... Se você consegue refazer, não tem problema nenhum não usar o ChatGPT. Isso daqui é só para efeitos de gamificação. É só para poder ter o estímulo de jogo. Não necessariamente isso se traduz ipsis liter em nota. Tudo bem? Depois a gente vê métrica de nota. Tiramos era para eu ter trazido a folha de frequência. É como eu achei que a aula fosse só amanhã, eu não trouxe. Ai, papai do céu. Então, eu estou indo, eu estou tentando ir. Eu estou tentando ir mais ou menos devagar, tá? Então, semana que vem a gente já começa com o conteúdo de recursão. Para que ele seja macio, é importante que vocês tentem fazer as atividades de vetores. Por quê? Porque a gente vai fazer recursão em vetores. Então, é interessante que antes de você fazer recursão em vetores, você tenha resolvido procedural com um laço. Aí nós vamos ver provavelmente eu vou passar 2 semanas em recursão, porque eu considero o core da disciplina. E aí a gente vai ter recursão com fractais, recursão com
labirinto, recursão com vetores, e dependendo da minha empolgação e do feedback de vocês, a gente vai para os algoritmos recursivos de backtracking, que são os mais legais, que é resolver sudoku com recursão e fazer um monte de coisa legal com recursão. Recursão é tipo a forma mais fácil de resolver tudo que é complicado, com custo alto, mas é fácil. Tá certo? Então não tem chamada porque eu não trouxe o papel. A gente precisa montar a lógica de recursão, porque você conseguir entender. Não, mas recursão é fácil, porque a gente vai aprender por saturação. A gente vai fazer tanta coisa de recursão, que vai dar certo. Tchau, meus queridos. Tchau, meus queridos. Ei, Sam, sobre o conteúdo de notação, eu tenho um livro muito bom, eu podia mandar o PDF lá no vídeo da sala e ainda mudando. Pode sim, senhor. Porque ele tem até as resoluções da atividade, umas atividades. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor. Aquele livro. Ai, minha garganta. Oh, meu pai, eu ia mostrar hoje como é que instala na própria máquina, ó. Tem que mandar só o tutorial mesmo. É Davi ou David? Depende. É David, mas minha mãe chama de